Pai do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 138 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje vai se encontrar no livro de Esdras, do capítulo 1 até o capítulo 2. Amém? Separe um tempo, faça a sua leitura com calma, com paciência, com atenção, faça as suas anotações, procure extrair da palavra de Deus as riquezas nela escondidas. Amém? O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 1 de Esdras e o verso de número 2. Amém? E Esdras, capítulo 1, verso 2, diz assim a palavra do Senhor. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Amém? Bom, amados, se você está nos acompanhando todos os dias, você viu que nós já percorremos um bom pedaço da Bíblia Sagrada, né? Se pudéssemos colocar em ordem cronológica, nós já falamos da criação do mundo, né? Do homem e de todas as coisas. Depois nós vimos a queda do homem e o primeiro juízo de Deus, que foi o dilúvio, né? E depois do dilúvio nós vimos como Deus começou a narrar a sua história e construir o seu plano de salvação através dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Depois nós vimos como Deus enviou o seu povo para o Egito e de lá fez sair uma grande nação pelas mãos de Moisés. Então, nós acompanhamos a peregrinação de Israel durante os 40 anos no deserto e de como eles rodearam o deserto durante esse tempo. Ao pararem à porta da terra, o Senhor recolhe Moisés e então o Senhor coloca Josué em seu lugar. E nós vemos o período da conquista da terra prometida. Após a morte de Josué, nós vamos entrar num outro período, que são o período dos juízes, né? Onde Deus levantava libertadores que lutava pelo povo de Israel, ao passo que Israel buscava o Senhor. Depois do período dos juízes, nós vamos entrar no período dos reis, né? E vamos ter aí o último juiz, que é Samuel. E vamos encontrar aí uma mescla de ministérios. Enquanto os reis cuidavam da parte política, militar e governamental, os profetas nesse período vão ser os porta-voz de Deus para os homens e os porta-voz de Deus para os reis, né? Tanto para corrigir, para consolar, para falar das suas promessas, mas também para instruir. Bom, nós estudamos então, nesse período dos reis, o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. E nesses livros nós vimos os reinos do norte de Israel e os reinos do sul de Judá, né? Mas nós vamos ver depois, no livro de Crônicas, um foco maior dos reinos de Judá. E quando nós terminamos o livro de Crônicas, nós terminamos com o cativeiro babilônico sobre Judá, e em Reis nós vimos que o reino de Israel, que ficaram as 10 tribos, vai ser cativa agora da Síria, certo? O Israel de Deus vai ficar 70 anos no reino da Babilônia. E durante esse período vai se levantar um reino mais poderoso do que a Babilônia, que é o reino dos Medos e dos Persas. Esse reino, então, vai possuir a Babilônia, vai levar cativo os babilônicos e vai possuir também uma boa parte das nações que estavam sob o domínio da Babilônia. Nesse reino tem um homem chamado Ciro, né? E esse Ciro, ele vai entender, diferente de Nabucodonosor,
que foi Deus quem o levantou como rei e que foi o próprio Deus quem o entregou todas as nações nas suas mãos. E agora ele vai ver que o mesmo Deus que lhe dá vitória, o mesmo Deus que lhe concede as bênçãos sobre as demais nações, ele também requer que o seu povo volte para a sua terra e reconstrua o templo e a cidade que foram destruídos pelo rei da Babilônia, né? Bom, como nós vimos aí no verso 2, que diz assim: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. O que Deus deseja nos ensinar com o livro de Esdras, e principalmente com esse texto? No livro de Esdras, nós vamos ver que Deus é um Deus que tem um tempo e um propósito para tudo. E depois dele executar o juízo sobre o seu povo e o seu povo se arrepender, ele então irá trazer o seu povo de volta para casa. Ou, em outras palavras, haverá um tempo de restauração. Então, o livro de Esdras é um livro motivacional, onde Esdras vai motivar o povo a voltar a buscar a Deus, a voltar a se concentrar no que é prioritário. E o que é prioritário? A casa de Deus, né? No livro de Esdras nós também vamos aprender a nos voltar para o que é mais precioso. E o que é mais precioso? A lei de Deus. Amém? Então, em Esdras é um livro do retorno, um retorno para Deus e um retorno para a sua palavra. E nós vemos no livro de Esdras um Deus de esperança, porque se Deus condenou o povo a 70 anos na Babilônia, agora Deus cumpre sua promessa de trazê-los de volta. Amém? Que Deus venha preencher o seu coração com as esperanças contidas nesse livro. Mas lá no texto que nós lemos, o próprio Ciro, o rei da Pérsia, ele vai dizer: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Preste atenção, Ciro, diferente da maioria dos reis de Israel e dos reis de Judá, ele entende que não foi simplesmente pelo seu poder militar ou bélico ou pelo seu exército que ele conquistou os reinos da terra. De maneira nenhuma. Ele dá essa honra para Deus. Ciro não é um homem fiel a Deus, não é um homem que conhece Deus como eu e você, mas ele reconhece que quem entregou os reinos da terra na sua mão foi o próprio Deus. E o que mais? Ele vai dizer que o Deus que entregou os reinos da terra na mão dele tinha para ele um propósito com a nação de Israel. Nós precisamos entender que Deus tem um propósito para todos nós. Qual era o propósito de Ciro ao dominar todas as nações? O propósito era que Ciro edificasse o templo em Jerusalém, que outrora foi destruído, certo? Somente isso? Não. Então Ciro, ele é encarregado de não somente reconstruir o templo, como de libertar o povo de Israel, que estava cativo, o povo de Judá, que estava preso pela Babilônia. Amém? Nós aprendemos aqui que a soberania de Deus é imutável. O mesmo Deus que mandou o povo cativo e tinha falado que faria isso, agora é o mesmo Deus que tinha falado que os traria de volta e os trouxe. Também o mesmo Deus que manda Nabucodonosor destruir o templo e agora manda Ciro reconstruir o templo. Eu quero te dizer para você nessa manhã, fique tranquilo quanto à sua vida, fique tranquilo quanto aos propósitos de Deus, porque o mesmo Deus que te leva ao sofrimento para te corrigir é o mesmo que te tirará do sofrimento e te trará de volta para a sua presença e para a sua casa, para que você possa louvar e glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Amém? E essa promessa foi tão real que no capítulo 2 nós temos uma lista dos que voltaram da Babilônia para Judá. Amém? Creia nesse Deus, Ele é um Deus de promessas, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus de esperança e que encoraja a todos aqueles que o buscam. Amém? Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal, Poder da Palavra, e quero orar por você nessa manhã. Feche seus olhos, abra o seu coração e ore comigo nessa hora. Senhor Deus e nosso Pai, nós te louvamos neste momento, te bendizemos e te glorificamos. Cremos que o Senhor está conosco
e cremos que as suas promessas são infalíveis. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e nos fortalece neste momento, Senhor, para a busca da Tua Palavra. Esdras viveu em um tempo de esperança, de restauração, aonde Deus mudara a sorte do seu povo. Senhor, que nós venhamos viver em nossos dias o mesmo tempo de esperança de Esdras, que nós venhamos ver o Senhor colocar cada coisa e cada pessoa no seu devido lugar, para que assim os seus propósitos venham se cumprir sobre as nossas vidas. Nós te louvamos pelo teu cuidado, te louvamos pelo teu zelo e pelas tuas poderosas mãos. Nos abençoa, cuida de nós e seja conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa o seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Se você não tiver inscrito, se inscreva no canal e ativa o sino. Assim, todas as manhãs, estaremos aqui juntos, estudando a palavra do Senhor. Fique com Deus, que Ele esteja com você e tenha uma ótima sexta-feira em nome de Jesus.